Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Clube FII Entrevista, o programa que conecta você com os FIIs, com o mundo dos fundos listados e também é o maior portal de FIIs, de FIAGRO, para você se informar muito bem e tomar as melhores decisões. E toda semana estamos aqui com uma personalidade, um gestor ou até mesmo investidores para te munir de informações, para te levar sempre a informações mais fresquinhas e você toma essa decisão. Ah, Danilo, mas eu preciso de mais ajuda, quero saber quais melhores fundos para investir. Nós temos dentro lá das carteiras recomendadas também as nossas escolhas, carteiras destinadas para cada tipo de investidor, então confira lá dentro do Clube FII. E hoje, sem mais delongas, estamos com um gestor aqui de fundo logístico, o Felipe Sangalli, da Bresco. Muito obrigado, Felipe. E também estou com o xará, Felipe Ribeiro, para me ajudar nessa empreitada de entender mais sobre o fundo, sobre essa questão. Está rolando uma AGE aí, a gente vai entender tudo que está acontecendo dentro desse fundo. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga demonstrar aqui para os cotistas tudo que a gente tem para trazer de positivo através dessa assembleia, explicar um pouco de como está o fundo, as perspectivas dos resultados e trazer os cotistas para os votos, mas a gente entra em maiores detalhes na sequência. Obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui, valeu Dan, vamos lá que acho que... Só tem 120 mil pessoas interessadas. Vai ser produtivo, vai ser produtivo, certeza. São 120 mil cotistas no fundo, né, da Bresco, que é a principal estratégia que vocês têm ali para frente de varejo. Isso. E explicam um pouquinho, né, para quem está chegando agora, caiu de paraquedas, não conhece o BRC11, não conhece a Bresco, explica um pouco, né, desse know-how de vocês, né? Eu sei que vocês têm o braço de desenvolvimento e depois o braço do varejo, que sai os fundos listados. Como é que é essa estratégia dentro da empresa e qual que é o seu papel de liderança, né? Você é um diretor financeiro dentro da Bresco. Legal. Bom, eu sou diretor financeiro da Bresco, um dos sócios da gestora, há mais de 10 anos já focado aqui exclusivamente no segmento logístico, que é o nosso core. A gestora, acho que vale destacar, a gente é um puro sangue no mercado imobiliário, é muito difícil isso, né? Hoje a gente vê as gestoras com fundos em diversos segmentos, não que seja errado, não que seja ruim, mas com estratégias diversificadas. E a gente, no nosso caso, trabalha hoje exclusivamente com logística e considera isso um diferencial competitivo, porque é uma equipe inteira direcionada para uma única estratégia. Então, realmente, uma expertise muito diferenciada. A gente provavelmente é a equipe de logística que há mais tempo trabalha junto no Brasil. Quem não conhece um pouco da história da Bresco, o Carlos Bittencourt, que é o nosso CEO e é o diretor comercial, ele, antes da Bresco, tinha a Bracor. A Bracor foi uma plataforma de investimento imobiliária com uma série de investidores internacionais e nacionais, inclusive o Sam Zell, que foi um dos maiores investidores de REITs nos Estados Unidos. Os REITs, para quem não conhece, são os equivalentes aos fundos imobiliários lá fora. E quando a gente fez a venda desse portfólio, o Carlos segurou os principais executivos e falou: vou montar agora uma plataforma nova, patrimonialista, de longo prazo, e montou a Bresco. Então é uma equipe que trabalha junto desde lá atrás, desde a Bracor, e continuou na Bresco. A Bresco foi fundada em 2011, e o Danilo mencionou um pouco da nossa estratégia. A gente tem dois braços, né? Um braço de desenvolvimento e um braço de renda. Isso foi uma estratégia que a gente desenvolveu depois de investir no exterior. A gente tinha offshores, que a gente investia tanto nos Estados Unidos como no Japão, e nesses mercados a gente viu essa segregação dos portfólios de acordo com o risco e retorno de cada um desses portfólios. Então, de um lado, o desenvolvimento, que você tem um risco muito maior, né? Tem que comprar terreno, você tem questões de contaminação, aprovação, construção da propriedade, locação. Então, é realmente um risco mais alto, você vai buscar um retorno mais alto. E do outro lado, fundos de renda, que já estão estabilizados, já passaram por todos esses riscos que eu mencionei anteriormente, de forma que você mitiga muito boa parte deles, mas é um fundo focado mais em renda. Obviamente você vai buscar um retorno, mas ajustado ao risco que você tem nesse tipo de produto. Então, a gente vendo, através dos investimentos que a gente fez lá fora, a gente trouxe essa estratégia para o Brasil, de diversificar isso em desenvolvimento e renda,
e fazer com que esses dois fundos conversem. Então, de forma que eu desenvolvo num braço e depois eu passo esses ativos depois estabilizado para o Bresco Logística. E aí a gente vê muito cotista, muito investidor falando, mas tem conflito, por que está comprando dele mesmo? E a gente vê o contrário, a gente enxerga isso como um diferencial competitivo, porque imagina que eu posso comprar uma propriedade que eu desenvolvi, ou seja, eu tenho equipe de arquitetura própria, equipe de engenharia, equipe de portfólio management, equipe comercial, jurídico, todo especializado para esse segmento. Então a gente escolhe o terreno, a gente vai desenvolver o projeto, a gente faz tudo ali, conhece cada centímetro e cada tijolo do que a gente desenvolveu. Então a gente tem uma confiança muito grande de passar isso para o nosso fundo perpétuo, digamos aqui, que não tem prazo determinado, que é o Bresco Logística, é um fundo de renda. E eu poderia estar comprando no mercado, só que o mercado hoje é um mercado subdesenvolvido no Brasil, de baixa qualidade, e que quando a gente faz due diligence dos ativos, a gente barra boa parte das vezes, porque a gente não tem uma confiança na qualidade construtiva, no projeto que foi desenvolvido. Então, realmente, a gente enxerga como diferencial. E essa questão do conflito é como você lida com o conflito. Então, é dar transparência, como que você faz a precificação dos ativos, como você faz essa aprovação. Então, a gente vai passar um pouco por essa questão da Assembleia, mas é tudo uma questão de transparência e como a gente faz isso. E vale destacar que o Bresco Logística, que hoje é um fundo de renda, o principal fundo da casa, é o flagship, então é o que tem de melhor dentro da Bresco e para onde vão as propriedades envolvidas. É um fundo que já está hoje com 12 propriedades, já gera mais de 160 milhões de renda através dos contratos de locação, e é um fundo que foi todo desenvolvido através dessa estratégia. Então, no IPO em 2019, a gente fez a cisão, era um único fundo, tudo dentro de um único fundo, a gente fez a cisão e nasceu o Bresco Logística das propriedades que estavam aqui no desenvolvimento da Bresco. Depois a gente fez follow-on em 2020, follow-on em 2024 e agora estamos indo para o novo follow-on em 2025, depois dessa assembleia dando tudo certo. E todas esses follow-ons, que são novas cotas, né, que a gente emite a mercado, foram feitas dessa forma, comprando propriedades que a gente desenvolveu para crescer o portfólio do Bresco Logística. E acho que os investidores hoje estão muito contentes com quem está lá desde o IPO, porque a gente está entregando mais ou menos 3,5, 3,6 vezes o IFIX desde que a gente fez o IPO em 2019. Então, um resultado excepcional. Isso se reflete no número de cotistas. O Danilo mencionou 120 mil, a gente começou com 7 mil cotistas lá em 2019. Já cresceu para 120 mil cotistas. Então, um fundo que cresceu muito, ganhou uma robustez e que a gente só tem que demonstrar essa estratégia e como ela é um diferencial para o próprio investidor. Bom, perfeito. E só trazer para o pessoal, quando você tem essa questão de ser o vendedor e o, entre aspas, o comprador, você precisa dessa AGE que você mencionou. E essa AGE que foi convocada é para aprovar a compra de 2 ativos que vocês querem trazer para o portfólio. Aí eu queria adentrar um pouco mais sobre essa AGE para você explicar o porquê que existe isso, qual que é o percentual, que difere um pouco dos outros fundos, né? Porque o outro fundo fala, putz, do nada saiu uma compra, às vezes o investidor não sabe nem de onde veio, depois que ele vai ver, vai ser por emissão de cotas, vai ser por dinheiro, vai ser por alavancagem. Então, vamos adentrar aqui, pelo que eu vi, é o Bresco Simões Filho, na Bahia, e o complexo de Viracopos, que tem até outros ativos ali dentro. Isso. E essa compra está num montante de aproximadamente 500 milhões e vai começar uma votação para o investidor decidir se ele quer ou não trazer esses ativos, né? Porque muita gente fala, Bresco vai trazer, mas tem que ter uma aprovação antes, justamente para vocês, pelo fato de vocês serem os desenvolvedores. Perfeito. E acho que é mais uma proteção para o investidor, né? Porque se a gente, como gestora, decidir no Bresco Logística comprar uma propriedade de terceiros, é discricionário do gestor. Ou seja, a gente só vai, compra, o investidor fica sabendo e é isso, acabou. Se eu tiver que fazer emissão de cotas, ele vai ter que subscrever, se quiser ou não. Mas se o fundo tiver dinheiro, vamos imaginar um cenário, o fundo tem 100 milhões de caixa. Você quer comprar outra coisa. Se eu quiser comprar uma coisa com 100 milhões, compre, ninguém tem opinião em relação a isso, é uma confiança no gestor. Então, até essa questão aqui de ter o conflito é um passo adicional de poder para o investidor, porque eu, como gestor, não posso optar isso de maneira autônoma, digamos assim. Eu tenho que fazer uma AGE, que é uma Assembleia Extraordinária, onde 25% das cotas não conflitadas, ou seja, aqueles cotistas que não têm uma relação nos 2 fundos e gestora, então quem tem
Cotas no Brasco Growth não pode votar, que é o fundo de desenvolvimento, não pode votar na Assembleia do Brasco Logística. Eu, como gestor, também tenho posição no Brasco Logística, não posso votar. Então, realmente são aquelas cotas não conflitadas de mercado. Então, a gente chama essa Assembleia, que já está em votação, tá? Até o dia 19/11, e 25% dessas cotas não conflitadas, num fundo hoje que tem quase 2 bi, tem que votar. Ou seja, é realmente algo significativo. Vocês sabem que hoje 70% a 80% desse mercado é pessoa física. Então, é um poder maior do que nunca no pequeno investidor, e é uma forma que a CVM, através da instrução 472, fez de proteger o minoritário. Eu acho que é até exagerado, porque 25%, conforme você cresce o tamanho do fundo, vai chegando num ponto que vira virtualmente quase impossível, e aí a gente tem que recorrer a métodos de propaganda, a métodos de como chegar nesse investidor final, porque a gente sabe que pessoa física muitas vezes recebe o e-mail e não quer votar, e manda para o lixo eletrônico e não quer nem olhar isso, e acho que é um erro, né? Porque é realmente o poder do investidor de tomar decisão sobre o futuro do fundo que ele está investindo. Então, acho que é um ponto adicional aqui de proteção para o investidor e mais um ponto positivo que a gente tem. E aí, nessa Assembleia, a gente vai aprovar, nesse caso específico, a aquisição de 2 propriedades, o Brasco Simões Filho e o Brasco Viracopos. Primeira coisa, para fazer a aquisição desses ativos, eu tenho que ter um laudo de avaliação por terceiros. Eu não posso, eu como gestor, dado o conflito, falar vale X ou Y, eu tenho que contratar um terceiro para fazer a opinião de valor. Então, a gente contrata a Cushman, que na nossa opinião é a melhor avaliadora hoje do mercado. Então, pelos melhores relatórios, forma de análise, a gente sempre contrata a Cushman, tem feito isso historicamente até para demonstrar uma certa constância ali nesses valores e um ponto de ser mais fácil de se comparar relativamente ao longo do tempo o valor das propriedades. Então, a gente utilizou novamente a Cushman nesse caso, e a gente faz mais de uma avaliação, né? A avaliação clássica, então, quando você olha o valor patrimonial dos fundos, está marcado pelo DCF, né? Que é o valor do fluxo de caixa descontado. Então, a gente faz o fluxo de caixa descontado, que nada mais é do que pegar o fluxo do esperado da propriedade e, através de uma taxa de desconto, cap rate, você faz a estimativa disso de valor presente, qual que é o valor desse fluxo, então qual seria o valor dessa propriedade. Mas a gente também faz outros métodos de avaliação para corroborar também esse DCF. Então, a gente vai fazer o método evolutivo, que vai fazer uma análise em relação à propriedade em si, sem olhar a questão de contrato de locação, então quanto que vale ali o tijolo de fato. E só te interrompendo um pouquinho, desculpa, Claro. Dentro do DCF você tem mais outras metodologias, porque eu também trabalhei na Cushman, quase 6 anos, e eu entendo bastante, né, dessa parte de avaliações. Dentro do DCF, para quem não entende, onde você projeta as receitas ao longo do tempo, você está projetando esses contratos. E esses contratos, eles têm término. Por exemplo, você tem contrato com a Heineken, com o Mercado Livre, com Correios. A partir da data de término desses contratos, você precisa saber qual que vai ser o contrato dali para frente. E aí existem várias nuances para você determinar esse contrato ao término desse contrato que você colocou. E o método mais utilizado é o comparativo. Então, você vai ao mercado, vê no mercado quanto que estão na região, para depois daquele período, o valor que ser adotado na projeção, o seu valor de mercado. E não você projetar aquele valor, talvez, fictício para frente, sendo que você vai admitir uma renovatória. Então, a prática ideal seria, ao término do contrato, você adotar o valor de mercado. E aí, dentro do ICF, você tem a metodologia que é o comparativo direto, que você traz para dentro desses fluxos. Então, as empresas, elas têm muita responsabilidade envolvida nisso, você precificar um ativo, ainda mais você tem essa questão do desenvolvedor, e aí você precisa de uma opinião isenta, e essas empresas são poucas, né, que têm esse track record, história no mercado. Então, para você que está vendo um valor lá, estão querendo vender o Brasco a valor XYZ, não, aquilo tudo tem um estudo profundo. Eu vi que vocês até publicaram ali os laudos, né? Está lá disponível. Eu ia mencionar isso. A gente, se entrar na CVM ou entrar no site do Brasco Logística, então os laudos estão públicos, transparência total, e aí mostra um pouco disso, né? Então, no vencimento de contrato, qual a probabilidade de renovação, comparativo de mercado, quanto que está o valor hoje de locação do preço pedido versus o que você está realizando no seu contrato. Então, dado essa remarcação, o preço vai para cima, vai para baixo, vai se manter. Então,
todas essas premissas estão abertas, os laudos têm mais de 100 páginas, super bem detalhados. Que mercado que a gente tem essa transparência, né? Imagina. Exato. Então isso traz um conforto para o investidor, é bastante material para analisar, mas acho que é mais um ponto positivo aqui que a gente tem nessa relação. E a gente fez esses laudos de avaliação e a gente conseguiu um desconto relevante nessas aquisições para o investidor. Então, a gente está falando de Bress Simões Filho e Bress Viracopos, saindo a 13,5% de desconto em relação ao DCF. Então, eles avaliaram a um preço X e vocês vão falar, não, o preço que vai para o fundo vai ser esse valor aqui com desconto naquilo que foi marcado e avaliado. Acabou de ser avaliado. Então, realmente, uma marcação a mercado. E 13,5% abaixo, e aí quando a gente compara no custo de reposição, por exemplo, 12,9% abaixo, mostrando bem que está bem equiparado essa questão de preço, como a gente está comprando abaixo. Então, primeiro ponto positivo para o investidor. Mais barato ele comprar do que construir um igualzinho, né? E alocar, tomar todo o risco. Só considerando custo de reposição é só o ativo. Então, só para construir isso já está 13% abaixo. Só que ainda tem o contrato de locação. Então, é realmente um ganho muito importante para o cotista. E pensando aqui que a transação dá certo, tudo sai, na próxima reavaliação do fundo, provavelmente o laudo de avaliação vai estar muito próximo do que foi esse laudo de avaliação agora. A gente não sabe as condições de mercado, mas elas tendem a ser mais positivas do que esses juros de 15% que a gente tem hoje. Então, vamos falar que tudo se mantém constante. Se o laudo for o mesmo na próxima reavaliação, é mais do que 13,5%, né? Porque caiu 13,5% para recuperar, mas basicamente próximo dos 13,5% de desconto. Pode ter um upside. Para cima de upside no valor patrimonial do investidor. Então, primeiro ponto, super positivo. Essa precificação está gerando um cap rate estimado nos próximos 12 meses de 11,5%. Então, a gente está falando aqui de propriedades AAA, que é aquela propriedade com melhor qualidade e especificação técnica. Em localizações, estamos falando de raio 16 de Campinas, que é um dos maiores centros de consumo e PIB do Brasil, região metropolitana, e raio 20 de Salvador, principal mercado consumidor do Nordeste. Então, duas propriedades last mile, ótima localização, qualidade técnica, 11,5% de cap rate. Se a gente pegar as transações de mercado, saem entre 8% e 9,5%, mesmo com esses juros mais altos. Então, é um ponto muito positivo que a gente está trazendo em termos de rentabilidade em excelentes propriedades, com desconto em relação a laudo de avaliação e que expandem o portfólio, trazem um crescimento que mitiga os riscos, né? Porque quanto maior o portfólio, qualquer vacância eventual representa menos portfólio, então você traz realmente robustez ali para o fundo imobiliário. E vale destacar que como a gente chegou nessa conta para dar esse desconto e esse cap rate, né? Como a gente tem que aprovar 25% das cotas são conflitadas, a gente tem que trazer aqui um negócio que todo mundo olha e fala, isso daqui não tem nenhum ângulo que eu estou enxergando que não está gerando valor para o meu investidor. Porque a gente tem que trazer o investidor para frente do computador para ele clicar e votar. Então, quando a gente olha o segmento logístico, na média, ele paga 9,5%. Obviamente, as cotas estão com bastante volatilidade, mas vamos colocar nos últimos 30 dias, mais ou menos 9,5% de dividend yield. Significa que o dividendo que o investidor está recebendo está equivalendo a 9,5% ao ano. Tá? Obviamente, o investidor ele tem que saber que ele recebe 9,5%, que é muito, e o laudo... Que é muito, 9,5% já é muito. E as propriedades também se valorizam, pelo menos, a inflação no longo prazo. Então, é 9,5% mais as cotas que no longo prazo tendem a se equivaler com o patrimonial, mais inflação. Obviamente, no curto prazo, isso pode ir para baixo, para cima, mas no longo prazo, essa é a conta, 9,5% mais a inflação. Então, uma rentabilidade excepcional, principalmente que hoje a gente acha fundos com ótima qualidade, tamanho, que trazem uma redução de risco muito importante. Então, 9,5% de yield. Vamos pensar que, para chegar no yield, o fundo tem uma receita que vai tirando despesas. Então, de trás para frente, 9,5%. Você tem despesa de propriedade, taxa de gestão, taxa de administração, outras despesas do fundo. Isso vai dar mais ou menos 1,5%. Tá? Então, estamos falando que o cap rate implícito do mercado secundário, que é a precificação das cotas hoje na Bolsa, é mais ou menos 11%. Então, você gera 11% de renda, vai comendo ali algumas despesas que tem que ter. Né? Isso aqui é tijolo, são fundos que você tem que ter toda uma manutenção, um cuidado, você tem que minerar a equipe que trabalha, tudo que acontece. Isso vai de 11% para 9,5%. Então, qualquer transação abaixo de 11 de cap,
está destruindo valor no curto prazo em termos de rentabilidade. Quer dizer que é ruim? Não, porque vários gestores estão comprando abaixo dos 11%, porque eles estão vendo que no futuro os juros vai cair, então você vai ter uma compensação disso, sem contar termos de qualidade, qualitativo. Mas aqui no nosso caso, a gente tem a questão qualitativa, tem a questão de localização, mas no curto prazo, independente do que acontecer com a questão de juros, a gente está gerando uma rentabilidade positiva, porque na sequência o fundo já vai ter um lucro caixa, né, que é o quanto a gente gera de rentabilidade, maior por cota do que a gente tinha antes da transação. Então, de cara, o investidor vai ganhar em questão patrimonial, em questão de qualidade de ativos, em tamanho do portfólio e em rentabilidade que a gente vai gerar para o cotista. Então, aproveitando, tá? Assim, pensando no investidor ali que está em casa, né? Ele, mas legal, mas esse ganho patrimonial que eu posso ter de 13%, alguma coisa a mais, né? E ele sai esse ano ou ano que vem, como é que vocês estão pensando aí essa transação acontecer? Legal. A transação, ela está toda com um cronograma voltado para sair ainda esse ano. E por quê? 50% vai ser feito via cotas, que a gente emite a patrimonial, então mais um ganho para o cotista, né? Porque hoje a cota está a 115 mais ou menos no mercado, que está variando, mas vamos colocar na média. E o patrimonial 117,70. Então a gente vai emitir cotas a 117,70, nenhum cotista vai querer comprar, porque obviamente ele pode comprar no mercado a 115, por que eu vou entrar na emissão a 117,70? Obviamente até lá, se a cota andar, as coisas podem mudar. Está muito perto, né? Está próximo, mas vamos falar que se mantém na condição atual. Então, os vendedores recebem a valor patrimonial as cotas. Então, a gente paga em cotas, não é dinheiro que eles vão colocar, eles recebem em cotas a 117. Então, eles são marcados para baixo na sequência, né? Eles recebem a 117 e na sequência vira 115, vamos falar que seja esse valor de mercado na época. Então, mais um ganho para o cotista, que ele não tem que colocar dinheiro e ele não é diluído, quem é diluído é quem está recebendo as cotas. E os outros 50%, a gente vai emitir um certificado de recebível imobiliário, então um CRI. Isso é uma alavancagem do fundo, que hoje o fundo tem 1% de alavancagem, a gente está estimando aqui entre 11% e 12% adicional de alavancagem com essa 50% para essa aquisição, ou seja, o fundo fica ainda num patamar super confortável, tá? A gente sabe qual que é o perfil desse fundo e até onde a alavancagem pode ir. Então, para isso, a gente está fazendo um rating com a S&P para buscar demonstrar a capacidade financeira e dar um conforto para o mercado, mas a gente está conseguindo fazer uma emissão que tem garantia firme dos bancos por trás, ou seja, ela está garantida pelos bancos, eu não tenho risco de tomar no mercado. E essa alavancagem vai ser precificada em NTNB 2030, que é mais ou menos hoje IPCA mais 8. Só que é uma dívida bullet, aquela que você paga só no final o principal. Então, mensalmente eu vou pagar os juros, que hoje está em 8% mais ou menos, só que a rentabilidade que eu estou gerando é 11,5%. Então, tem um ganho já aqui, né? Eu gero 11,5%, peguei uma dívida que eu vou pagar 8%. Então, esse spread que eu estou gerando de 3,5% é positivo aqui para o fundo. E o principal vai corrigindo por inflação, só que o ativo que eu estou comprando também corrige por inflação. Então, tem um hedge natural e eu vou ter que pagar esse principal em 5 anos, sendo que eu tenho condições de pré-pagamento. Então, qual que é a ideia aqui? É que nos próximos 5 anos, em algum momento, a janela de emissão melhore em relação ao que a gente tem hoje. Então, juros caem, tem fechamento da curva, de forma que a gente volte a ter um mercado de capitais aberto para captação, volte a ter liquidez, volte a ter uma atenção dos investidores maior a produtos alternativos, e com isso a gente consegue fazer captação, ou a gente consegue fazer reciclagem de ativos, né? Vendo uma propriedade que eu considero menos core, ou core é aquela propriedade de maior valor, qualidade do portfólio, vendo uma mais secundário para conseguir pagar essa dívida aqui, manter essas propriedades que eu estou comprando, ou eu emito uma dívida mais barata, porque os juros vai estar mais barato lá na frente. Ou seja, tem uma série de alternativas. Mas o que é muito legal é que os bancos precificaram e deram essa precificação NTNB 2030 sem spread, careca. Ou seja, a gente está emitindo uma alavancagem no mesmo custo que o governo emite também para os seus investidores, de forma que é a melhor precificação que tem em relação ao mercado hoje, se não tiver um spread negativo por conta de incentivo fiscal. Mas então é super positivo, super controlado, e tudo isso para falar que tem que sair esse ano, porque tem essas discussões do governo de tributar CRI, não tributar, então é um dia sim, um dia não, vai e volta, LCI, LCA. Então a gente está querendo antecipar isso para já emitir esse ano e evitar qualquer tipo de risco, porque obviamente se tiver tributação, a precificação da dívida seria outra. Então a gente correu tudo para fazer esse ano e ter esse cronograma. Então só lembrando a Assembleia,
Os votos são até o dia 19/11, então até 19 de novembro. Tendo a aprovação, a gente tem um mês para colocar de pé a questão do CRI, das cotas, e provavelmente lá entre o dia 20 e 22 de dezembro a gente já executa e o Brasco Logística faz a aquisição dos 2 ativos. Acho importante agora a gente refrisar esse ponto, que o cotista ele recebeu um link, como é que funciona esse processo, que é importante, assim, a gente não vai direcionar, vai lá, vota assim, aqui a gente não faz direcionamento de voto, mas eu insisto que você vote, né? Dê a sua opinião, participe, dê quórum, né? Faça-se presente, porque o seu soma cotinha, ou 10 cotinhas, ou 1000 cotinhas, elas fazem a diferença na decisão final. Então, como que é esse processo? A pessoa recebe um e-mail com um link, ele está vendo aqui a live agora, fala, pô, deixa eu aproveitar agora e quero já deixar tudo certinho, como é que ele faz? Legal. A forma mais fácil de votar é através do e-mail que está sendo enviado diariamente, agora a gente vai mudar para segunda, quarta e sexta, provavelmente, mas é o e-mail da Quori. Então, é uma plataforma onde no e-mail que o cotista tem cadastrado na B3, ele recebe esse e-mail com o tema Assembleia Brasco Logística. Tem um link para clicar, vai ter o edital falando sobre a transação e você seleciona o seu voto, super simples, em questão de segundos você consegue fazer a votação, então é bem rápido e prático. Além disso, tem a plataforma do investidor da B3, né, que hoje em dia é fácil de acessar, você cria seu login, então a B3 ela já concentra a sua carteira, mostra o que você tem de investimentos e lá tem uma seção que fala sobre as assembleias que estão acontecendo das suas posições, né, das posições que você tem da sua carteira. Então, clica lá nas assembleias, vai ter lá o Brasco Logística, entra, clicou, vota também super fácil. E o último tem o edital de votos, que tem o manifesto de votos, o edital de convocação com manifesto de voto, que aí pode ser assinado, mais arcaico, mas funciona. E aí tem que mandar junto com o RG, uma cópia. Burocracia. Por e-mail do RI, então é só entrar lá no brascologistica.com.br que a gente redireciona, mas acho que a forma mais fácil é Quori, plataforma da B3, bem simples de votar. Boa. Eu queria voltar um pouquinho e falar sobre esses ativos que vocês estão querendo trazer para o fundo. Qual que é? Porque você tem que casar também tudo que está acontecendo no mercado, né? Os bons ativos, o momento de mercado para emitir, o financeiro que vai retornar para o fundo, aí fazer estruturas de dívida poder gerar um retorno interessante para você conseguir fazer essa aprovação toda, ter essa captação. Então, eu queria focar agora nos 2 ativos. Você deve falar um pouco de cada um, porque cada um deles tem uma tese que é um pouco diferente, né? Tanto da Bahia quanto o de Viracopos, para o investidor entender um pouco mais sobre esses ativos e qual a estratégia que está por trás dele. A gente falando que o Bresco vai virar um fundo híbrido porque tem outras coisas lá dentro. Fala um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá. Então, a gente está fazendo a aquisição do Bresco Simões Filho, então propriedade AAA, está 100% alugada, 26,5 mil metros quadrados, mais ou menos, de área bruta locável. A gente está falando de 50% praticamente alugado para Pague Menos, então empresa com excelente qualidade de crédito. E o remanescente alugado para FedEx, 2 empresas de geração de usina solar, então uma da Califórnia, a Nextracker, e a outra Architect Solar, e um operador logístico que é a BNRV. Além disso, a propriedade tem 10 mil metros quadrados de potencial de expansão. A gente está fazendo aquisição a R$3.000 o metro quadrado, já contando a área da expansão. Então, a área de expansão está vindo praticamente de graça aqui para o fundo futuramente desenvolver. Então, uma ótima precificação abaixo de custo de reposição, como a gente mencionou. A localização, a gente está em Simões Filho, uma região hoje com 0% de vacância, que já tem na região da Bahia, se a gente pegar preços pedidos de até R$35, o nosso imóvel está alocado a R$26 o metro quadrado. A gente sabe que a região próxima de Salvador, né, esse ativo está localizado a 19 quilômetros do centro de Salvador, é uma península, né, diferentemente dos grandes centros de consumo, que você tem um raio ao redor, é uma península. Então, isso por si só já corta 3/4 do que teria disponibilidade de terreno. Então, já é um diferencial competitivo, uma barreira de entrada, então é uma região que a gente gosta muito, sem falar do mercado consumidor. Então, a propriedade que funciona como last mile, que é aquela propriedade entrega final para o consumidor, então a gente vê que a gente tem FedEx, Pague Menos aqui,
funcionando super bem, mas também é um fulfillment center para o Nordeste, está na saída já fácil para atender todo o Nordeste também. Como eu mencionei, 100% alugado e especificações técnicas aqui realmente de AAA, então estamos falando de 12 de pé direito, 8 de tonelada de piso aqui nesse caso, a classificação feita pela Buildz, então de AAA, e uma usina solar com uma capacidade aqui que abastece todo o condomínio, então toda a questão SG que a gente tem também se aplicando aqui nesse imóvel. E aí quando a gente vai para o Brasco Viracopos, é uma propriedade maior, né? Então é uma propriedade focada em logística, nasceu com viés logístico, mas que como ela é muito grande, originalmente ela tinha 1 milhão de metros quadrados de terreno. Naturalmente foram surgindo outras demandas e a gente vai se adaptando a essas demandas porque eram demandas muito interessantes, a gente vai falar sobre cada uma delas, de forma que a propriedade foi crescendo com outros tipos de segmento aqui atuando junto e virou um uso misto, então focado no segmento logístico, a gente olha ela como um todo, mas também uso misto. E aí o que acontece? Hoje a gente está fazendo aquisição de próximo de 50% do que era a propriedade lá originalmente, porque a John Deere, que era o antigo inquilino desse galpão que está aqui no meio da apresentação, foi o primeiro galpão, né? Então era um galpão que eles ocupavam, a gente comprou a propriedade e desenvolveu a segunda nave, um build-suit para eles. E eles estão com uma diretriz internacional de ter os próprios ativos, não alugar mais de terceiros. Então eles vieram com uma proposta de compra muito positiva para a gente no começo de 2024 e a gente no final de 23 executou no começo de 2024 e a gente vendeu essa propriedade para eles, que é o hub deles da América Latina. Vale destacar, essa propriedade está vizinha de muro do aeroporto de Viracopos, que é o maior aeroporto de cargas da América Latina. Então funciona muito bem para logística. E eles compraram também essa área aqui atrás, eu não sei se o meu mouse vai aparecer, mas que está fora da área, da área pontilhada, que é uma área de terreno para futuro desenvolvimento. Eu não posso entrar tanto em detalhes em relação ao metro quadrado, mas o que eu posso destacar é que, em relação à parte logística aqui do parque, eles pagaram cerca de 48% acima do que está sendo a nossa transação para o Brasco Logística. Então, realmente, a gente está gerando um valor aqui de uma propriedade que foi vendida há menos de 2 anos, a 48% acima do que a gente está comprando agora. E o terreno também, 48% acima do que a gente vai levar de potencial de expansão aqui para o fundo. Eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar essa dinâmica. Falando do parque como um todo, a gente tem galpão AAA aqui alugado para DHL, por exemplo, 100% alugado, certificação LEED, usina solar que abastece a parte de condomínio. A gente tem o galpão Flex, que é um galpão modular, que você pode ter logística leve, logística pesada, industrial leve, você pode ter centro de treinamento, comercial. Então ele é realmente um galpão logístico com diversos tipos de usabilidade. E aí a gente tem lá Embraer, FedEx, UPS, Grupo Ultra, Marel, Legrand, Sur, Zeiss, Avio Express, ou seja, só nomes internacionais de grande peso e qualidade de crédito. E aqui a gente tem uma pequena área de vacância porque a gente expandiu esse galpão, então dá para ver que são 2 naves e essa segunda nave foi expandida. E a gente está nesse momento fechando a alocação de 100%, então as 2 demandas querem tomar 100%. A gente está conversando, não pode abrir tanto detalhes, mas para proteger o investidor, a gente está dando uma renda mínima garantida de 12 meses nessa área, mas a gente acha que aluga até o primeiro trimestre do ano que vem. Então, isso é só para dar um conforto em termos de rentabilidade, mas a tendência é estar alugado 100% até o primeiro trimestre do ano que vem. E aí, conforme foi crescendo o parque, a gente desenvolveu um prédio comercial numa casca de galpão, que ganhou inclusive o prêmio Master Imobiliário, certificação LEED Gold, primeiro da região de Campinas, um prédio comercial. Então, ele tem uma casca de galpão, pé direito amplo, toda a questão de iluminação natural, que traz um diferencial e realmente aquele escritório pós-pandemia, né, que você tem espaço, open space, então mudando um pouco a dinâmica de trabalho. E aí o Agibank, que hoje é Agi, só saiu do Sul e transformou esse imóvel na sede corporativa deles no Brasil. Então tem diversos vídeos na internet deles que eles postam sobre o parque, vale a pena dar uma olhada. E aí a V4 Company, que é uma empresa de marketing digital, também saiu do Sul, viu esse projeto e a gente fez também um prédio comercial que eles estão ocupando. São contratos de longo prazo, então bem diferentes do que é mercado, valor de locação aqui próximo de
58, 60 reais o metro quadrado pensando que é escritório. Hoje a região de Campinas já está mais para 130 e a gente não desenvolve outro imóvel como esse abaixo de 95 reais o metro quadrado. Então também tem um upside muito importante. Aí, conforme o parque foi crescendo, a gente precisou desenvolver áreas de apoio. Então a gente tem aqui um hotel, a gente não é hoteleiro, então a gente contratou a Atlântica, que é um dos maiores players do mercado, que opera através da marca Ramada, que é uma bandeira internacional, então está do lado do aeroporto. Então, layover do aeroporto, vai para o nosso imóvel. O parque hoje tem 5 mil pessoas rodando diariamente, então, naturalmente, diretoria vai visitar, vai ter treinamento, equipes que vão fazer alguma atividade lá, ficam hospedados no hotel que está dentro do parque. Então, é um parque hoje com melhores ocupações de Campinas desde a inauguração. A gente tem um terceiro hoteleiro e a Hotel Invest, que nos ajuda aqui a fazer a administração desse hotel com a expertise que eles têm, de forma que está gerando um resultado super positivo, tá? E vem como um centro de apoio para esse parque que é maior. Junto com o centro comercial, que é onde a gente tem restaurantes, a gente tem academia, a gente tem centro de conveniência, então uma forma também de agregar para o parque, porque é aquele negócio, né? O inquilino ele fala, tá, eu quero, mas eu preciso de uma infra. Eu vou fazer a infra se tiver inquilino. Então vira meio ovo a galinha. Então a gente desenvolveu e com isso o parque cresceu muito, super importante. E por fim, a gente tem o centro de treinamento da Azul, que é um galpão onde a gente tem 5 simuladores de voo e está construindo o 6º. Agora a Azul está construindo o 6º. E sem isso não tem operação, né? Porque toda a questão regulatória de voos, você tem que ter a tripulação fazendo os treinamentos aqui. Então, a gente tem uma estimativa que cada simulador de voo, entre investimento para infra, instalação e aquisição, 30 milhões de reais, mais ou menos, na média. Então, só de simulador de voo, tomando 180 milhões de reais. É realmente um imóvel replicável, contrato atípico, longo prazo, até 2033, aqui no caso, e com uma área também além do centro de treinamento, de escritório junto aqui do parque. Então, o parque cresceu muito, ainda tem áreas de desenvolvimento, como a gente pode ver no slide seguinte, que são essas áreas em vermelho. Aqui embaixo tem galpão logístico aparecendo, mas basicamente são os projetos de arquitetura que a gente tem, e esses terrenos têm um diferencial competitivo que a gente já tem projeto aprovado. Então a gente sabe que próximo dos grandes centros de consumo, a aprovação hoje de projeto é coisa de 2, 3 anos no mínimo. E a gente já sai aqui na frente, porque se surgir um build-suit, eu consigo começar a construir amanhã, porque a arquitetura já desenvolveu o projeto, a gente tem tudo aprovado junto à prefeitura, de forma que a gente tem um conforto muito grande. E esses terrenos, para não impactarem a rentabilidade do Bresco Logística, o fundo está comprando, mas ele não está pagando. Então os terrenos vão ficar como um contos a pagar. E aí o fundo tem como se fosse uma opção de graça durante 5 anos para desenvolver esses terrenos. Então, durante 5 anos, a gente pode comprar a laudo de avaliação, que é, como eu mencionei, 48% mais ou menos abaixo do que a John Deere pagou recentemente. E é um direito do fundo, não é uma obrigação, e conforme forem surgindo as demandas, a gente vê a questão de funding, retorno para o fundo e toma a decisão de investir ou não. Depois de 5 anos, os vendedores podem vender para terceiros, mas o Bresco Logística não é impactado. Então, vira um potencial adicional aqui de expansão para o fundo, que a gente considera um diferencial também para o crescimento e em termos de qualidade. Tá? A localização eu mencionei, é vizinho de muro do aeroporto de Campinas, então de Viracopos, maior aeroporto de cargas, como eu mencionei, e as pessoas vêm perguntar, então é uma concessão? Não, esse terreno é nosso e o Bresco Logística comprando vira uma propriedade do Bresco Logística, não tem concessão, não tem prazo, é realmente somente vizinho de muro, mas não faz parte do empreendimento. Tá? A gente tem lá 5 certificações LEED, vale mencionar, 3 Golds, uma Silver, uma Certified, além do Prêmio Master Imobiliário que eu comentei, classificação técnica aqui, o que tem de melhor. Tanto é que quando a gente pensa em inovação, toda a questão de ESG, acho que o Bresco Viracopos é a referência tanto para o mercado brasileiro, mas o que a Bresco faz de melhor. Então a gente tem toda a questão aqui de painel fotovoltaico que abastece o condomínio, estação de tratamento de ETE, das águas de reuso. A gente tem um parque linear no meio de uma área de preservação ambiental de 240 mil metros quadrados para exercício ao ar livre dos funcionários, trazendo bem-estar. Essa área de preservação resgata carbono da atmosfera, então a gente fez inventário de carbono da propriedade, a gente mais resgata do que emite carbono, o que acho que é das únicas propriedades que existe no Brasil.
tem questão de recarga de carro elétrico, tem questão de carro de golfe elétrico que faz a circulação das pessoas pelo parque, coleta seletiva. Então, assim, é um diferencial muito grande. As pessoas que visitam ficam, assim, realmente de boca aberta, porque é muito diferenciado e com esse potencial da gente crescer ainda mais a propriedade, tá? E você mencionou isso, é um complexo multiuso quase, né? E você também comentou que a estratégia da Bresco seria mais para o logístico. Pós-aquisição, como que ficam esses ativos, né? Vocês querem manter eles em carteira ou posteriormente fazer uma reciclagem dentro desses ativos que não são tão cores aí, que você tem outras administradoras? Então, para dentro do fundo, né? Saiu da casca, né, da desenvolvimento e tal, vocês entregaram todo esse valor que maravilhoso, e para o cotista ele olha, vê só às vezes o rendimento, vê a questão ali, mas essa aquisição foi tal cap, tal, esse ativo é bom ou não é, e não vê qual que é o trabalho que está por trás disso, de administrar um parque desse, que deve ser uma coisa muito absurda, e você traz um projeto que vai diluir todos os outros, como você disse, né? Você vai ter, se você tiver uma vacância, vai impactar muito menos no futuro, e essas aquisições, elas trazem não só, a gente fala muito de conta, fala muito de Excel, mas às vezes o risco não tem a métrica do risco ali dentro da taxa de desconto, por exemplo. A Cushman foi lá e avaliou aquele imóvel isolado a mercado, né? Não num contexto de fundo de investimento, só esse paralelo. E também, voltando para você poder complementar essa questão da estratégia, eu também queria que você já falasse na sequência a questão da alavancagem. O que seria alvo de alavancagem de vocês, trazendo dívida para o fundo com um bullet? O que seria um target aí? Vocês já atingiram o máximo que vocês acham que... Ou você acha que tem mais espaço para trazer mais ativos com alavancagem? Como é que seria isso? Legal. Primeiro, eu acho que é um ponto importante de destacar, a gente falou de 13,5% de desconto em relação ao laudo, mas isso não é homogêneo entre as propriedades. Porque, de novo, a gente está 100% confortável de trazer o Bresco Viracopos, porque é uma propriedade logística de uso misto, dado o tamanho que ela cresceu, de trazer isso e carregar futuramente, porque a gente vê um ganho aqui muito expressivo, a gente vê um diferencial, qualquer mercado desenvolvido que você for analisar, você vai ver próximo dos grandes aeroportos de carga um grande centro logístico como esse. Então a gente tem realmente um produto único aqui na nossa visão no Brasil. Então, a princípio, a compra do ativo e carregar isso para renda, para a gente é fantástico. Mas além disso, a gente deu um desconto maior, quando a gente fez a ponderação, para os ativos que não são core. Então, o centro comercial, o hotel, os espaços de escritório, porque apesar deles representarem no fundo como um todo, pós-transação, só 4% do fundo, então 96% continua no core, logística, high-tech, 4% fugiria um pouco disso, dado o contexto maior que a gente já explicou, a gente está dando um desconto maior, porque no futuro a nossa ideia é individualizar as matrículas, a gente já está nesse processo de Viracopos, e quando estiver no mercado mais aquecido, eu tenho uma possibilidade de poder vender essas propriedades e gerar ganho de capital. Então virou adicional, a gente está confortável, já gera uma renda positiva, já falamos sobre cap rates, tudo que está gerando para o fundo, ótimos inquilinos, mas no mercado positivo ainda pode ter um upside de ganho de capital. Então quando a gente vai para o primeiro slide de estudo de viabilidade, o 15, ele fala na média, né? Se eu comprar essas duas propriedades e vender daqui 3 ou 5 anos, na média eu gero retorno, se eu falar de cap rates, entre 8 e 9, que é o usual de mercado, né? Diferentemente do que a gente está conseguindo gerar aqui, a gente gera retornos entre 27% e 36% em 3 anos. Em 5 anos, entre 22% e 27%. Então é um retorno muito expressivo para um fundo de baixo risco. Então e isso pensando na média da propriedade. Se eu individualizar as matrículas e vender só o hotel, vender só o centro comercial, aí o retorno é ainda mais explosivo porque o desconto deles é maior em relação à média da aquisição das propriedades. Então tem uma estratégia aqui que eu não consigo colocar no papel, é difícil eu falar, né, por quanto eu vou vender, quando eu vou vender, como que vai estar o mercado daqui 1, 2 ou 3 anos. A questão é que tem o upside, e a gente vai buscar isso no melhor momento possível, mas se o mercado continuar como está hoje, a gente está mais do que 100% confortável aqui de carregar isso para renda. Tá? E aí a gente entra no segundo slide do estudo de viabilidade, que a gente mostra o LTV ali, que é o Loan to Value, que significa o montante de dívida sobre o valor das propriedades do fundo.
Aqui a gente está colocando que com essa transação, a gente hoje tem 1,2%, iria até 14%. 14% é o limite máximo da garantia firme dos bancos. Provavelmente a gente vai fazer a dívida só para fazer a aquisição das propriedades. Então, esse LTV ele tende a ficar mais para algo entre 12% e 13%. Tá? Então, a gente colocou o limite aqui só para ser conservador, porque os resultados são muito bons já, e a tendência é ser melhor que isso. A gente prefere ser mais conservador nas premissas e não frustrar a expectativa, pelo contrário, superar as expectativas. E quando a gente vê a análise que a gente falou, né, de rating, fundo imobiliário para ser um AAA, fundo imobiliário com melhor capacidade de pagamento, ele poderia ter dívidas até 25%. A gente acha que é muito para fundo imobiliário dessa natureza, então a gente acha que os 15% é o mais confortável. Em questões oportunísticas, que a gente veja de boas aquisições, que a gente gosta muito da propriedade, o máximo ali até uns 20% a gente imagina que é razoável. Acima disso, a gente acha que já foge um pouco do que é o perfil do fundo. Então, hoje, abaixo de 15% é mais do que tranquilo, entre 15% e 20%, boas oportunidades que a gente vê encontre no mercado, dado esse momento de baixa liquidez. Acima disso, por mais que ainda o rating seja positivo, a gente é mais conservador do que essas métricas de mercado. Tá? Beleza, e a questão dos terrenos, né? Você tem a opcionalidade, né, de fazer desenvolvimento, e como que fica a questão, como que você vai conseguir destravar esse valor para o fundo sem comprometer o caixa ali, porque você vai ter que ter esse desembolso talvez imediato. Aí seria nessa questão de alavancar um pouco mais para poder fazer essa conta do desenvolvimento versus o retorno, aí você sobe um pouquinho a alavancagem, você vai ter um retorno maior, vai diversificar mais o fundo. São várias possibilidades. Então, juros caindo, faço emissão de cotas para fazer desenvolvimento. Juros caindo, eu posso ver uma dívida dentro desses parâmetros para ver se faz sentido. Juros caindo, os caps voltam a questões de mercado e tem mais liquidez. Eu vendo uma propriedade secundária para desenvolver, porque a gente viu que são propriedades muito interessantes para desenvolvimento aqui dentro e que geram muito retorno, né? Então, faz muito sentido eu reciclar e trazer uma coisa nova para o meu portfólio com uma boa precificação e fazer esse giro da carteira, muito parecido com o que a gente fez, né? O Brest São Paulo a gente vendeu a cap próximo de 7%, mais R$6.000 o metro quadrado, deu 7.200 com juros, e aí a gente comprou na sequência 8,5% de cap, o Brest Osasco, a menos R$5.000 o metro quadrado, ou seja, vendi na mesma localização, eles estão a 3 km de distância um do outro, sendo que uma propriedade é nova, outra era antiga, gerei ganho de capital, trouxe coisa nova, então mais ou menos nessa toada. Obviamente a gente precisa de ajuda do mercado que as coisas andem, tá? E só para passar estudo de viabilidade e complementar, a gente tem uma estimativa aqui que, saindo da transação, sem contemplar a venda que a gente está mencionando, esses upsides, só trouxe as propriedades para dentro e segue a vida como é. A gente está esperando um incremento do resultado recorrente do fundo nos próximos 3 anos de 4,5% ao ano. Então, em centavos dá quanto por cota? Mais ou menos? Vai dar 3 centavos por cota por mês no resultado. E quando a gente fala na distribuição... Nos próximos 3 anos. Nos próximos 3 anos ao ano. E quando a gente fala a cota ao mês e o 4,5% ao ano. Uhum. E quando a gente fala em incremento de distribuição de rendimentos, nos próximos 5 anos, o incremento de 2,8% ao ano da distribuição de rendimentos e dá 2 centavos de cota por mês isso. E como que isso é relevante? Né? Às vezes parece pouco, o investidor fala, nossa, vai gerar um incremento na rentabilidade de 3% a 5%, como que isso é relevante? A gente tem que pensar que quando você está comprando... o racional seria o contrário, né? Exato. Ele vai entrar dentro de um portfólio já maior, então a tendência dele agregar retorno é menor, porque ele vai ser diluído dentro de um fundo maior. Então, quando você vê as transações sair no mercado, a tendência é fazer a manutenção do que é a rentabilidade e crescer em termos de qualidade. Aqui a gente está crescendo em qualidade, conseguindo atrair retorno, mesmo num fundo que tem quase 2 bi. Então, isso é super difícil. Parece simples aqui, mas olha o nível de desconto que a gente está dando, os cap rates, e mesmo assim, para mostrar que como é difícil gerar essa rentabilidade num fundo maior. Sem contar a valorização patrimonial, vamos dizer assim, né? Sem contar patrimonial, estamos falando, né, só de resultado no bolso do investidor, no pagamento de dividendos e no resultado do fundo. E tudo isso a gente está fazendo uma distribuição a partir do segundo semestre de 26 de 95%. Então, fazendo a retenção de 5% do resultado, de forma que o lucro acumulado não distribuído do fundo vai para mais de 32 milhões de reais. Ou seja, é um colchão financeiro importante, né? Porque qualquer oscilação, qualquer imprevisibilidade
em relação a algum contrato de locação, a gente tem um colchão para fazer a manutenção desses resultados. Tá? Então, é algo que a gente está bem confortável de passar para o mercado. Acho que, historicamente, a gente sempre superou a expectativa do fundo, dos cotistas, em relação ao que a gente colocou no estudo de viabilidade. Acho que aqui não vai ser diferente. Perfeito. E a gente está chegando aqui para o final da nossa entrevista, olhando na perspectiva do investidor, que no fim do dia ele está olhando todos esses movimentos, dado que foi falado, qual o principal ponto que você traria para ele, para falar, bom, beleza, a gente tinha um fundo de 1 bi 800, vai passar a ter um fundo de 2 bi 300, então vai ter um crescimento muito relevante, apesar de ser 2 ativos. Tudo que você trouxe de plano de fundo, de rentabilidade, de diversificação, qual que é o principal ponto que você fala, não, isso daqui é o principal diferencial dessa aquisição para o investidor, pessoa física que vai lá votar e ele está tomando a decisão dele. Se pudesse separar um ponto e trazer isso à tona para a gente falar, olha, esse aqui é uma boa oportunidade por conta desse principal fato, o que você colocaria assim? É o momento do corte, resumindo, é o momento do corte para poder... Ótimo. Não, acho que aqui a gente fez uma visão completa, né, em relação a tudo que a gente está trazendo de valor, mas no final do dia, o investidor quer as melhores propriedades de mercado, e eu acho que a gente está trazendo isso. Em termos de qualidade, eu acho que o Bresco Viracopos é realmente replicável no mercado. Em termos de qualidade de ativos, o que a gente gerou ali no parque é muito diferenciado, tá? E com localização ao lado do principal aeroporto de cargas, então um diferencial competitivo estratégico para uma série de empresas de diversas formas de atuação e ocupação. Então, realmente um grande diferencial. Junto com o Simões Filho, que é um AAA mais convencional de mercado, numa região com altíssima barreira de entrada. Então, por mais que a gente está gerando rentabilidade, vai gerar ganho no patrimonial, tudo que o investidor quer, ele quer olhar mais longo prazo, né? O que eu estou construindo de portfólio. E aqui eu acho que a gente está trazendo 2 propriedades que estão, se não no mesmo nível até acima do que é o portfólio da Bresco como um todo, que eu considero hoje o fundo de maior qualidade que tem no mercado. A gente não quer ser o maior fundo, a gente não quer brigar nessa vertente de crescimento a qualquer custo, a gente realmente quer trazer o que é melhor e formar o melhor portfólio, e acho que esse é o caminho que a gente está conseguindo fazer com essas aquisições. Perfeito. A gente falou aqui de todos os benefícios para o cotista, mas como você disse, algumas questões de mercado podem influenciar nesse número final, porque vocês não estão garantindo a rentabilidade. Pode ser que tenha alguma vacância, pode ser que tenha algum ponto de juros. Mas tem o MRMG, não tem? Tem a renda mínima garantida para as áreas vagas atuais, e vale destacar que a gente é muito bem pé no chão e conservador nas projeções. Então, quando a gente fez a projeção de estudo de viabilidade, hoje no Bresco Logística, a gente tem 50% mais ou menos da área vaga do Bresco Canoas, a gente tem um potencial de área vaga no Bresco Itupeva, que é a saída da West Rock, e a gente tem área vaga do Bresco Imbu, que foi a saída da MRO. Então, essas áreas, por exemplo, a gente colocou uma vacância grande, colocou carência, colocou desconto. Então, assim, fez uma premissa super conservadora, de forma que a tendência é a gente alugar mais rápido. A gente tem algumas notícias que em breve a gente vai trazer no mercado, ainda não pode abrir, mas que vão superar muito o que a gente colocou na projeção. Então, é mais ou menos como a gente está gerando muito resultado nessas aquisições, a gente falou, vamos ser bem conservador aqui, porque é isso, saindo das notícias vai ser só pontos positivos aqui em relação ao resultado que a gente vai entregar. E tem a renda mínima também que traz a tranquilidade. A renda mínima é só sobre esses dois, certo? Só para deixar claro, né? Só sobre a área vaga atual desses dois ativos. Na verdade, só sobre Viracopos, porque esse Simões Filho está 100% alugado. É só basicamente a área do Flex, que a gente mencionou que já está em processo de locação, a gente já está trocando contratos, inclusive. E o centro comercial, que tem 1 ou 2 lojas, mas ali não é um profit center, digamos assim. Ele é uma área mais de apoio, mas a gente colocou também para questões de rentabilidade. Perfeito. O meu ponto era, tudo bem, o Ribeiro pontuou bem a questão da EMG, e também como que fica essa EMG quando ela acaba, porque o notícia fala, a EMG vai acabar, pode ser que tenha aquela questão do valor de mercado e da EMG ser diferente, ter uma queda do valor, mas eu queria que você comentasse isso também, mas minha pergunta é assim, existe algum risco, além desses que não estão na mesa de
de talvez saída de vacância, a gente sabe que tem MG, algum risco para o investidor que a gente não abordou aqui, porque a gente trouxe assim todos os pontos possíveis de tudo que pode acontecer, mas tem algum risco, outro risco que está aí na conta de vocês que pode afetar essa rentabilidade? Não, legal. Primeiro, o RMG, acho que é um ponto importante. Às vezes o investidor olha, putz, tem renda mínima garantida, alguma coisa está errada aqui, ou por que estamos garantindo uma rentabilidade, o que vai acontecer depois? E isso tem muito a ver com a forma como o mercado de fundos imobiliários foi estruturado lá atrás, porque você pega começo dos anos 2010 ali, começo mais dos fundos imobiliários de fato, era muito desova de ativos, então vários gestores, né, pegando ativo que... E uma promessa de renda fixa. Né? Isso, meio promessa de renda fixa, não explicando o produto e colocando ativos que eles sabiam que estavam com preço de locação acima do que era mercado, questão de vamos jogar isso, sabe, quase batata quente para o próximo investidor, e isso acabou ferindo muito o investidor e a confiança no mercado que teve que depois crescer, se institucionalizar e trazer grandes investidores de novo. Então, foi um longo processo aqui de ganho de confiança de novo. E o renda mínima garantida entrou nisso, né? Então, tinha lá um ativo que o gestor sabia muitas vezes que não ia alugar, ou que ia ter um problema no futuro com uma locação atual. Então, a gente garante a renda mínima garantida 12 meses aqui, e depois é um problema para o investidor. Aqui é diferente, a gente está falando de um ativo, Bradesco Viracopos, 89% alugado, que o próprio ativo que está vago, que é o Flex, a gente mostrou que tem UPS, que tem Embraer, que tem Grupo Ultra, ou seja, ótimos inquilinos e qualidade de crédito de empresas de mercado, multinacionais, e que está só no processo final de locação. Então, é uma renda mínima garantida só para trazer um conforto durante o período de locação, mas que a gente tem um conforto que nem vai ser utilizado na sua totalidade, muito provavelmente. Tá? Então, é importante diferenciar isso, né? Como são usados os mecanismos e qual é a razão para isso. A gente está no momento de juros alto, custo de capital alto, e quer manter essa rentabilidade durante o período de locação, e não o contrário, que a gente não tem certeza se vai alugar ou o que vai acontecer no futuro, e por isso está tentando vender algo que não é replicável no longo prazo. Tá? Então, acho que isso é importante destacar e vai ser um ponto positivo, até porque a gente colocou um valor de locação baixo no renda mínima garantida. Porque a gente colocou um valor que a gente quer também superar quando fizer a locação, e esse cap rate, que é 11,5, ser até maior do que isso. Mas isso a gente não pode prometer, vai depender das condições comerciais. Isso acontecia em fundos também mais concentrados, com uma aposta... Estou falando dos cotistas que sofreram com esse termo, que hoje tem medo do RMG, ativos que eram em localizações secundárias, tinham uma perspectiva de crescimento surreal para essas regiões, e isso não só não concretizou, mas como piorou de forma abrupta o mercado dessas regiões, e cada um com as suas especificidades, mas aqui acho que foi muito bem esclarecido. Tem mais pontos? Então vamos caminhar para o nosso final. Você tem mais uma mensagem final para o investidor que ainda está não confuso, mas ainda indeciso, ou às vezes a gente olha assim as últimas assembleias, a pessoa fala, puxa, legal, quero voltar assim, e aí acaba não votando, e aí prejudica, posterga a questão da Assembleia. Vocês têm um planejamento que é muito importante ser concretizado esse ano, porque ano que vem a gente sabe que a gente tem eleições, cenário no Brasil, o passado é incerto, o futuro mais ainda. Então, ano de Copa, eleição. Copa, eleição, tudo. Então, para resolver essa questão dentro desse ano, eu queria que você deixasse uma mensagem para o investidor, né, dessa importância dele nesse processo de decisão, e a gente vai caminhando aqui para o final também. Legal. Acho que o principal ponto que a gente tem aqui é o investidor muitas vezes vota porque ele acha que a posição dele é pequena. Não vota, desculpa. Porque ele acha que a posição dele é pequena e não vai fazer diferença. É meio parecido com democracia, né? Um voto não faz diferença, tem pessoas que não querem votar, e a gente sabe que faz diferença, né? Quando você vai fazendo isso de forma escalonada, ponderada, e ao longo de diversos investidores, aos poucos você chega em percentuais que fazem a diferença. Então a gente pede para votar, não importa a sua posição, você está exercendo o seu direito, você está
realmente ditando os rumos em relação ao fundo. E, de novo, super fácil de fazer a votação. Todos os documentos, a apresentação que a gente mostrou aqui hoje. Estão no Clube FI também. Estão no Clube FI. É só assim, entrar no Clube FI, na seção primeiros documentos já do estão fundo. lá. Então, nos documentos, tem todos os documentos da Assembleia, fácil de acessar. No e-mail ri.brescologistica@bresco.com.br ou entra no site brescologistica.com.br, tem o acesso lá ao e-mail do investidor, pode mandar dúvidas, a gente esclarece todas as dúvidas, a gente está fazendo lives para explicar um pouco da transação, então a gente está 100% à disposição para trazer algo que a gente acha que vai ser muito positivo para o fundo, para os investidores, mas para isso todo mundo tem que votar. De novo, poder na mão do investidor, e a gente está à disposição para ajudar nesse processo, seja o voto positivo, seja negativo, o importante é o investidor ter a informação, ter a transparência para tomar a própria decisão. E a gente pode deixar o link também aqui no vídeo, né? Podemos. Na descrição do vídeo a gente pode deixar o link também para o link. facilitar também. Você que está assistindo, então, a gente vai deixar aqui o link embaixo na descrição. Faça o seu direito, vote e ajude o mercado de FIIs, não só a Bresco, a crescer com a participação do investidor. E o Clube FI, acho que é um grande facilitador de trazer essas informações, todas as informações de todos os fundos. Então, também acesse o nosso site, lá tem todos os documentos também, como o Felipe disse, da Bresco, de todos os outros fundos. E nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.